forem chegando, qualquer coisa é só pedir para repetir. Então, quando a gente fala, não é, dessa problemática das terras, a gente tem algumas questões ligadas ao nosso processo de colonização, ao nosso colonialismo. Não é? Efetivamente, quando o nosso território, não é, foi ocupado, e foi ocupado, não é, por Portugal, a ideia era tornar produtivo, nós éramos uma colônia de exploração. Não é? E aí, como fazer isso? Em 1534, de fato, se inicia o povoamento do Brasil justamente com a escolha da cana-de-açúcar para ser a parte efetiva, né? O setor primário, ele acompanha o desenvolvimento do capitalismo. Então, a agricultura ela acompanhou o desenvolvimento do capitalismo comercial nesse período das capitanias hereditárias, das colônias. A Revolução Verde, que a gente vai ver, o agrobusiness, o agronegócio, acompanha o capitalismo industrial, e hoje a gente tem os commodities, hoje a gente tem a agricultura, o setor primário, sendo especulativo. A gente pode investir em bolsa de valores nisso aí, seguindo os fluxos de capital internacional e chegando nessa fase aí do capitalismo financeiro, da globalização. Então, é um setor da economia que também vai se modernizando. A gente viu que é milenar a questão da agricultura, demorou bastante, né? Criamos ferramentas, temos há séculos, né, ferramentas que nos auxiliam, e mais recentemente as máquinas, sobretudo os modelos agrícolas, e alguns que a gente comenta mais à frente. E aí, para ocupar as terras brasileiras, qual foi a ideia? Não é dividir em capitanias hereditárias. E foi criada a Lei das Seis Marias, que regulamentava a divisão das terras de Portugal. Com a Lei das Seis Marias, os capitães donatários recebiam, não é, essas terras, doavam terras das suas capitanias para colonos que eram escolhidos pela coroa. Portugal não financia isso aí, não é? Muitos desses pagaram por essas terras para adquirir título de nobreza, para se meter em aventura, para fugir. O que não falta foram motivos, de verdade, sem ironia. Não é? E aí, esses colonos selecionados pela coroa, eles assumiam a condição de produzir na terra, torná-la produtiva e torná-la rentável. A terra que não fosse cultivada era devolvida e repassada a outro colono. Não era tanto hereditário, mas acaba sendo, porque isso é o que iria gerar lucro. E havia uma relação, né, que também acontecia aí entre os capitães donatários e Portugal. Vários desses capitães donatários que não promoveram melhorias foram destituídos, e as terras devolvidas eram chamadas de terras devolutas. E algumas dessas terras devolutas são áreas enormes, né? Eram áreas enormes. Se tornaram devolutas até a década de 1960. Por aí a gente tira. E, claro, eu tô dando saltos históricos, eu estou passando pelo nosso processo, não é, de entre aspas, marcha para o oeste, quando a gente atravessa Tordesilhas, vai atrás de ouro, enfim. Mas estou falando do fato como foi regida, né, como aconteceu, como foi regulamentado aí a divisão das nossas terras no nosso passado colonial, certo? E aí essas terras devolutas, não é, eram áreas muito grandes, tanto elas quanto as produtivas se destinavam à produção, sobretudo da cana-de-açúcar, o tamanho era padrão, não é? E hoje ainda se mantém muitas dessas imensas propriedades. Existem propriedades no Brasil que são maiores do que alguns estados, tá certo? A gente, às vezes, não tem dimensão do tamanho do nosso país. E, assim, essas grandes extensões de terra, não é, elas economicamente foram organizadas para produzir, sobretudo, cana-de-açúcar, posteriormente, o cacau, depois o café, mas, enfim. E o sistema utilizado foi a plantation. Né? A plantation é um sistema monocultor, voltado para a exportação, que, na época, utilizava-se a mão de obra escrava. E um escravo, ele custava muito caro, como a gente já conversou na nossa última aula. Ele custava caro, ele precisava trabalhar muito para dar o retorno rápido, e por pior que fossem as condições, eles precisavam ficar minimamente vivos. E o que é que a gente faz quando acaba a escravidão? A gente troca esse custo mínimo para um salário para um camponês, um péssimo salário que perdura
não é, até hoje. Então, essas condições acabaram se impondo, e essas condições acabam se refletindo até hoje no nosso espaço agrário. E, por incrível que pareça, isso afeta imediatamente a urbanização. E aí a gente vê o processo de êxodo rural, a periferização das cidades, né, as áreas de periferia, as áreas gentrificadas, e tá, vai todo mundo para aquela área onde é mais barato, é distante do centro, é distante dos serviços prestados, enfim, toda a problemática de urbanização. E aí, vejam a diferença. Nós estamos lá, começamos em 1534 e apenas em 1850, né, que vem a primeira lei das terras. E veja como a nossa primeira lei das terras era massa. E aí, agora sim, com um pouco de ironia. Essa lei das terras começa a regularizar as áreas ocupadas até aquele momento. Por expedição, eu vou, diga, essa terra é minha, fim, não é? E também pela cessão de títulos de propriedade privada. Os limites dessas propriedades eram definidos pelos donos da terra. Parece piada, mas não é. Então, o dono da terra dizia, não, a minha terra vai daqui até aquela montanha. Não é? Não, mas essa aqui é a minha terra. E aí se dava esse título. Não é? Então, você podia fazer incursões, você podia ultrapassar os limites até dessas capitanias que por você pode ter sido herdada. E aí, muitos passaram a ser proprietários de uma área muito mais extensa do que onde legitimamente eles ocupavam, eles produziam. E território é poder, não é? Território é posse, território é poder. E aí, a lei diz que a terra só poderia ser adquirida por meio de compra. Então, você tinha que comprar. E o valor era determinado pelo governo. Velho, isso é um absurdo. Quem já tinha, não é podia dizer a extensão da sua terra. Quem ainda não tinha, não podia ocupar aquelas terras devolutas, ele tinha que comprar. E o valor não era determinado por nenhum outro proprietário, era determinado pelo governo. E qual era o objetivo? Impedir a ocupação livre. Impedir que as terras fossem ocupadas, elevar o preço da terra para dificultar o acesso dessas terras a quem? Aos imigrantes e também aos escravos ou ex-escravos. Então, a ideia foi já fazer um processo de bloqueio. E o que é que isso nos reflete hoje? Uma grande concentração de terras, o maior problema social do nosso campo. E aí a lei das terras nos leva a uma distribuição absurdamente desigual das terras entre todos os grupos da sociedade brasileira. Defender os interesses dos grandes proprietários rurais, daquela elite do nosso processo transicional, não é, para a República. E aí, com isso, eu dava títulos definitivos a essa elite, não é? Essa elite dominante, e ainda por cima eu acabava ganhando uma mão de obra muito barata para as lavouras, justamente daquelas pessoas que não tinham mais terra, que não tinham onde produzir, que sequer tinham onde morar ou onde viver. E aí, o que resta? Ir trabalhar, não é, de forma análoga à escravidão nesses territórios já ocupados. Isso parece que eu estou falando de agora, né? Parece que eu estou falando da situação atual que a gente vai aqui no município próximo da gente, na Zona da Mata, e encontra. Para vocês verem como esse processo ele é muito enraizado, absurdamente enraizado na nossa condição, no nosso desenho do espaço agrário. É muito louco. E aí é o reflexo. E aí vamos pular de 1850 para o nosso último século, século passado, século XX. Aí a gente começa a ter algumas promessas. Eu não diria mudanças, algumas até ocorreram, mas a gente acabou tendo algumas promessas, porque muito do que foi prometido, muito do que foi pensado, muito do que foi até posto em lei, não acaba sendo efetivado. Não é? E isso vai gerando aquela bola de neve, não é, problemática. Então, vamos a algumas partes. Tudo começa em 38 com Getúlio Vargas. Eu digo começa porque realmente há uma mudança de paradigma dentro da questão da distribuição de terras, pelo menos na teoria, não é, como eu já falei. Getúlio Vargas, ele fomenta essa marcha para o oeste, não é um nome copiado da marcha para o oeste dos Estados Unidos. E qual era a intenção? Ocupar as regiões que ainda eram pouco habitadas, já no nosso território, como ele é conhecido hoje.
alguns estados não existiam, né? O Tocantins não existia, Rondônia não existia, Amapá, Roraima, mas o Mato Grosso, né? O Mato Grosso do Sul, perdão. Mas o desenho, a nossa fronteira externa, ela já era conhecida, já era como está agora, a gente já tinha até adquirido o Acre, né? O estado do Acre da Bolívia. Mas eram muito pouco ocupadas, sobretudo o centro-oeste e o norte. E aí, não é, havia uma grande disponibilidade de terras, inclusive muitas das terras devolutas, aquelas mesmo que a gente viu. E qual era a ideia? Explorar os recursos naturais que ainda fossem pouco conhecidos, não é, e integrar o território. Então, a principal ideia de Getúlio Vargas foi realmente criar uma integração territorial. Com isso, ocupando. Não é claro que na prática não se deu dessa forma. E aí, um salto para 64, João Goulart, não é, Jango, lança as chamadas reformas de base. Ele cria um conjunto de medidas para combater os problemas sociais. Não é, João Goulart, ele realmente foi um desses estadistas bem progressista. Não é? Então, mesmo não vou entrar nos méritos dos governos dele, que vocês devem estudar em história, não é? Mas mesmo com todas as questões que envolvem a política brasileira, realmente a intenção dele era, populismo à parte, realmente era integrar esses problemas sociais e, de certa forma, consolidá-los e tentar resolvê-los. E ele foi o primeiro, não é? João Goulart foi o primeiro que coloca a concentração fundiária como um problema social, e realmente é, sempre foi, não é um problema social da agora, do século XXI, não é? E aí, a concentração fundiária sendo considerada um problema, não é, social, dá um certo suporte aos movimentos sociais que, na época, começaram a existir, sobretudo as ligas camponesas aqui no Nordeste. E esses movimentos exigiam uma transformação. Eram contra os privilégios das elites políticas e econômicas que concentravam terra, que legislavam. Eu não sei porque eu estou falando no passado, não é? Mas, enfim, porque isso é muito atual, que legislavam em benefício de si, não é? Que legislavam para si e não para a população. E insisto em repetir, isso vai gerando problemas não só no campo, isso vai gerando problemas, sobretudo, nas cidades. Como eu tinha dito, até tinha esquecido de passar na hora, surge as ligas camponesas aqui no Nordeste, que surge o campesinato, esse movimento popular que luta pela reforma agrária. E o nosso Estatuto da Reforma Agrária, ele já se inicia muito bem embasado legalmente. Não é? A reforma agrária no Brasil, ela só não ocorre porque não há uma decisão para ela ocorrer. Ela só não ocorre porque aquelas pessoas que estão lá hoje e em governos passados, sobretudo, não é, no que diz respeito ao nosso legislativo, eles legislam para si. E muitos deles são latifundiários. E a nossa reforma agrária, ela não vai na contramão da produção, ela não vai na contramão da produtividade. A nossa reforma agrária, ela vai acontecer para terras improdutivas. E, claro, comprovando-se isso aí, e depende também do tamanho da área. E essa terra, ela não é desapropriada, ela é comprada pelo governo. Então, poxa, né, a gente ainda tem esse sentimento que território é poder, isso é altamente danoso. Não é? Se existem áreas muito grandes e improdutivas, não há o porquê. Ninguém vai tomar terra, não é? Ninguém vai tomar terra de áreas produtivas. Eu sei que problemas existiram, não é? Problemas de invasão de terra, mas isso é outra questão, isso é outra condição. Inclusive, a nossa lei prevê isso aí. Terras que são invadidas e são produtivas, elas vão ficar, no mínimo, inclusive improdutivas, que sejam invadidas. Elas vão ficar, no mínimo, 15 anos fora de um processo de reforma agrária. Tranquilo. E aí, não já fica evidente a necessidade de uma reforma agrária. Só para que vocês tenham noção, todos, não há exceção, todos os países desenvolvidos deste planeta já fizeram a reforma agrária. Por mais que sejam industrializados, tem um setor primário no tocante à agropecuária muito forte, muito desenvolvido, não é? Chegam até a exportar, mas não produtos primários, e sim produtos já industrializados, processados, não é, que tem um valor agregado maior, e realizaram a reforma agrária. Então, é algo um tanto quanto
um tanto quanto urgente, não é? Em 1964, o governo militar, na época, publicou o Estatuto da Terra. Por incrível que pareça, não é um estatuto que hoje ainda é bem atual, né? Ele necessitou de poucas modificações. E aí vem uma nova lei sobre o uso da terra no Brasil, que, surpreendentemente, para um governo militar como foi aqui, reconhece a necessidade da realização da reforma agrária e começa a demarcar áreas prioritárias para iniciar, não é? Mas também não saímos da... Perceberam que a gente tem um bocado de coisa, mas vai subindo frase aqui e nada efetivamente acontece. Nada efetivamente se confirma. E aí, em 1985, né, durante o governo Sarney, foi lançado o Plano Nacional de Reforma Agrária, inspirado no Estatuto da Terra, com resultados pouco expressivos. E eu podia vir até agora o nosso governo. Não é? Tivemos governos com um número de assentamento maior. Isso vai oscilando porque depende de políticas públicas e de burocracia. Nesse caso, a burocracia ela se faz necessário, não é? Sobretudo, infelizmente, naquela nossa concepção que nós temos que no Brasil se dá um jeitinho para tudo, não é? Terras arrendadas, terra de reforma agrária, precisam seguir um protocolo gigantesco para que se garanta a posse, porque senão aquela pessoa ela pode vender aquela terra e um grande latifundiário pode comprar de novo aquelas terras, e aí foi feito todo um processo legal para garantir terra, para garantir renda, para diminuir os problemas sociais, e eles não foram diminuídos. Só foram gastos muitos impostos para que houvesse a desapropriação, houvesse o assentamento, e as pessoas acabam vendendo. Perceberam que, mais uma vez, a gente foi bater na qualificação. Não é? O agricultor, o camponês, ele precisa ser qualificado. Ele não precisa ser qualificado ali na questão da agronomia. O conhecimento empírico dele fala mais alto do que qualquer coisa. Mas ele precisa ser qualificado para perceber que a sua agricultura familiar, a sua agricultura de roça ali, ela pode ser comercial. Ela tem completas vocações para ser comerciais. A gente tem um grande centro aqui, que é o CERTA, Glória do Goitá. O CERTA fica em Glória do Goitá, e uma das funções do CERTA é ensinar aos agricultores do Agreste que é possível diversificar a produção, que é possível eu utilizar métodos de agroecologia sem gastar, sem precisar comprar insumos. Não é, que é muito possível fazer consórcios entre espécimes, entre animais e plantas também, e aquilo vai me garantir fertilização do solo, vai me garantir muita coisa, e eu tenho uma pluralidade da minha diversificação. Em vez de todo mundo plantar cebola, por exemplo, não é? Eles não sabem a lei da oferta e da procura. Quando chegam no mercado para vender a cebola, tem toneladas de cebola. A oferta do produto é muito grande e o preço vai ter que cair, porque todo mundo tem uma oferta ali para comprar cebola. E se ele diversifica, ele consegue sempre ter um excedente de alguma coisa. E para isso não precisa ter técnicas mirabolantes, inclusive tudo utilizando produtos recicláveis, produtos que a gente encontra muito fácil no lixo, ou então tem um custo muito baixo, baixíssimo. E reaproveitamento de tudo, não é? Produzir biogás, a gente pensa que é uma coisa alienígena. A galera produzia biogás com uma caixa d'água dessas de plástico, não é? Ah, Igor, vão fazer o que com esse biogás? Esse biogás consegue abastecer o fogão da casa pelo ano inteiro. Não é se a gente, sei lá, não faço ideia quanto uma família pequena utilize de bujão de gás, lá em casa é encanado, então eu não sei, não é? Eu só sei quando chega a conta. Tem mês que a gente usa mais, tem mês que a gente usa menos, mas enfim. Mas vamos supor que use 3 por ano. Não é nada, eu acho que está uns, sei lá, uns 90, 80 reais um bujão de gás. Da última vez que eu soube do preço, eu quase tive umas 5. Minha vontade era comprar lenha e carvão, de verdade. Muito caro, não é? E aí, vejam, pode, não é, para muita gente ser uma economia mínima, mas essa economia mínima pode se transformar em investimento, não é? E dá para a gente ter. A gente nasceu num país com essa ideia absurda de que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo.
o setor primário, ele é essencial. O agro pode ser tech, pode ser pop, pode ser tudo, desde que ele tenha essa justiça social que a gente sempre fala. E esse pequeno produtor, ele pode desenvolver uma agricultura comercial tranquilamente, não é? Mas voltando aí à nossa gama, né, de assentamentos, 70, né? Já, ó, 210, que você economizou sem ter custo nenhum, não é? Sem ter custo nenhum. Você está ali, obviamente você precisa ter algumas cabeças de gado, ter muita matéria orgânica para produzir, sobretudo, o metano. Mas o encanamento é simples, não é? São coisas simples. O investimento é muito baixo, é muito possível, é muito plausível. É assustador quando a gente vai lá, porque a gente percebe, eu digo que é assustador, porque a gente percebe como é simples, como qualificar um trabalhador rural, como qualificar um camponês é muito fácil. É o que eu sempre digo, é que nem a fome, como a gente viu, não é? A fome é uma decisão. A gente tem capital suficiente no mundo para acabar com a fome. A gente tem técnica e tecnologia há décadas para acabar com a fome. A gente produz alimento suficiente para dividir pelos 7,5 bilhões de pessoas e sobra. Só que esse alimento que a gente produz não é o que vai para a mesa, é commodity, não é? Chega na nossa mesa processado ou ultraprocessado. Então, se com isso tudo a gente ainda tem episódios de fome no mundo, é porque a fome é a decisão. Umas pessoas decidem que outras não vão comer. Essa é a real. Tem gente que acha isso um absurdo. Então, o que é que justifica a gente ainda ter episódios de fome, se não o preço dos alimentos, que são inacessíveis para uma parte da população mundial, ou então a decisão, não é? Enfim. Nas últimas décadas, houve uma grande modernização do setor agrícola no Brasil, e isso acabou agravando a concentração de terras, porque a cada vez que eu tenho mais poder capital, eu vou comprando mais e vou precisando de menos mão de obra, porque eu vou utilizar máquinas. Milhões de pessoas continuam esse êxodo rural que se iniciou lá na industrialização, né, saem das áreas rurais e vão em busca de emprego nas áreas urbanas, ou ficam naquela transumância, vão para as cidades, no período de plantação ou colheita, vem para o campo, planta, ninguém vai ser pago para ficar olhando a cultura crescer, voltam para as cidades, para o subemprego, para o emprego informal, na colheita voltam para o campo. Vê, a gente já viu que por causa do campo temos um problema ligado à população, um problema ligado à migração e um problema de inchaço urbano. Né, e vão estar sempre aí também em busca de novas terras. Então, sempre foi oscilando, não é? Os últimos dados aí, tanto do governo Fernando Henrique, do Lula, Dilma e de Temer, não é? Onde, a partir da última fase do governo de Dilma, os números começam a cair, não é? Lembrando que quem faz reforma agrária é o legislativo e não o executivo, então são os senadores e deputados que acabam confirmando áreas que podem ser utilizadas, tá certo? Para a gente não ficar eternamente nesse discurso binário sobre o executivo, que não muda em quase nada a nossa vida. Opa! E aí, vamos falar um pouquinho das relações de trabalho, né? Essas relações de trabalho que existem no campo. Existe a exploração direta, não é, da terra em grandes propriedades, não é? E aí, nessas grandes propriedades, a gente tem 3 tipos de relação de trabalho. O trabalhador ele pode ser assalariado, ele trabalha, recebe o seu salário mensalmente, não é? E para ser um trabalhador considerado assalariado, ele deve estar formalizado, então ele deve ter o seu registro em carteira de trabalho, não é? Ele deve recolher os impostos e ele deve ter direitos trabalhistas garantidos, pelo menos por enquanto, na nossa lei. Mas, infelizmente, a gente sabe que essa não é a realidade. Não é? Essa não é a realidade dos trabalhadores domésticos, que dirá dos trabalhadores do campo. Não é? O que é um absurdo, é assustador. Mas, pelo menos, na teoria e na lei, não é? Existe o trabalhador assalariado, existe também a modalidade do morador ou agregado. Ele se estabelece com sua família no terreno, na propriedade de outra pessoa. E ele tem o direito de cultivar uma área dessa propriedade de subsistência. Não é? E, em alguns dias ou horas,
por dia, ele vai para o trabalho na lavoura do proprietário, não é? E aí ele pode vender o excedente que ele produz. Por incrível que pareça, é um modelo muito utilizado nas nossas áreas de plantation. E o que é mais comum é o trabalhador temporário, não é aquele trabalhador que é itinerante, é pendular, ele vai e vem, não é? Chamados de volantes também. Mora, como eu disse, na periferia das cidades, trabalha nas áreas circunvizinhas, principalmente na época de colheita e de plantio. Não é o que a gente chama de boia fria, de pau de arara, de volantes de trabalho, não é? Tem o trabalhador temporário. Ainda, eita, deixa eu só voltar aqui. Ainda existem formas, não é, de explorar indiretamente a terra. Então, existem outras formas que não se referem ao trabalho, porque o trabalho é a exploração direta. Então, esses três exemplos, não é, o trabalhador, ele trabalha naquela terra, ele tem uma relação de trabalho, tá certo? E aí, existe a exploração indireta, onde eu vou explorar, não o solo, eu vou explorar qualquer coisa, qualquer atividade agrícola desenvolvida por trabalhadores rurais ou empresas que não são proprietárias. Eu não sou proprietário. É como se eu fosse alugar, como se eu fosse arrendar, não é? A forma é indireta, porque aí o proprietário, ele não se responsabiliza diretamente pela instalação, nem pelo gerenciamento, nem pela criação de bicho, nem pela plantação, nem por nada. Ele só é o dono da terra. Ele vai negociar o uso dessa terra. Ele vai negociar o uso da sua propriedade por um acordo, por um contrato tácito de boca, um contrato legal registrado em cartório, não é? E aí, aqui no Brasil, a gente tem o arrendamento ou a parceria, não é? O arrendatário, ele produz, ele pode pagar mesmo, como se fosse um aluguel, ele vende a produção e paga, não é? Ou ele se torna um parceiro. Ele é aquela pessoa que vai residir na terra, ele vai produzir e, sei lá, 60% da produção é do proprietário, 40% é dele. E aí, cada um fica com o seu lucro, não é? E aí não é uma relação de trabalho, é uma exploração indireta, é contratual. Eu gosto de usar o termo aluguel. Não se utiliza, não é? Não se utiliza o termo aluguel, mas eu gosto de utilizar para que a gente entenda, para que a gente veja, não é, exatamente como isso se processa no espaço agrário, sobretudo aqui no Brasil, tá certo? Deixa eu voltar, vamos embora. E aí existe também a agricultura familiar, que é muito comum aos pequenos e médios proprietários, aqueles poceiros de terra também, não é, que vão sobreviver daquilo ali. A prioridade é a produção de alimento que vai ser consumido dia a dia e a venda de excedentes. É a agricultura familiar que garante a maior parte dos empregos agrícolas hoje no Brasil. Não é? É a agricultura familiar que hoje ainda garante renda para muita gente. Então percebam que se a agricultura familiar é a maior geradora de emprego agrícola no país, o agro não é tech, o agro não é pop, o agro, deixa eu calado, senão eu falo um palavrão. Mas enfim, não é? Os pequenos e médios proprietários, eles vão produzir ali ou com sua família ou comunitariamente. Não é? A agricultura familiar, ela é policultura, ela não é monocultura, eu sempre tenho a utilização de terras para vários tipos de produtos, não é? Normalmente se usa pouco corretor de solo, pouquíssimo agrodefensivo, não é? Então, ecologicamente é muito mais equilibrado. Os insumos industriais e químicos são muito pouco utilizados, muito pouco. Resultado, e gera renda. É aquela história de que a gente cresce achando que só o agrobusiness é que realmente vai dar lucro. Não é, não é? Também gera renda. É possível deixar de ser uma agricultura de subsistência e ser uma agricultura comercial. E é simples. E, pasmem, temos exemplos aqui no Brasil, sobretudo no estado do Paraná. Agricultores que participavam do Programa Nacional do Arrendamento Familiar, eu digo que participavam porque ele acabou, que era o mesmo programa de arrendamento que atendia as pessoas aqui da Zona da Mata. Eu fiz esse trabalho em escada e fiz esse trabalho em vários municípios lá no Paraná. Lá no Paraná, as cooperativas, eles tinham colheitadeiras, eles exportavam diretamente. Eles tinham o mesmo programa
o mesmo programa governamental. Aqui faltava o quê? Essa qualificação que eu tanto falei para vocês. O cara aqui tinha uma agricultura de subsistência, a galera lá tinha colheitadeira. O trabalho que era para eu fazer em 1 mês e meio, eu fiz em 1 semana, porque já estava tudo planilhado, tudo informatizado, tudo que ia ser plantado já tinha destino. Até hoje eu brinco que foi um dos melhores trabalhos da minha vida, porque eu trabalhei 1 semana e meia e no resto eu fiquei passeando, não é conversando muito com os produtores, mas literalmente passeando. Eu fui fazendo coisas para mim, mas enfim, e é assustador, não é? É assustador porque eu aqui em Escada, cada proprietário cada produtor que eu encontrava, a minha vontade era ir ao mercado, comprar uma cesta básica e deixar. E eu chego, eu pensei que estava em outro país, literalmente, não é? Mas enfim, na agricultura familiar, essa prioridade, não vai ter algumas peculiaridades, não é? Vai ter algumas peculiaridades, como algumas que estejam ligadas à cadeia produtiva do agronegócio. Então, eu produzo para vender para uma indústria, eu produzo para um grande fornecedor, e outros, a grande maioria, vende o seu produto diretamente para o mercado, não é? E vai estar ali o mercado no sentido mais literal possível da palavra. Ele vai a uma feira, ele vai a uma central de abastecimento, ele vai a um supermercado, literalmente, não é? E aí vai depender muito da logística de cada um. E alguns se dedicam à agricultura orgânica, que tem se ampliado muito, não é? Justamente pela necessidade, e já é uma necessidade da gente necessitar de produtos naturais, mas alguns são fakes, não é? Eu moro próximo a uma feira de orgânicos que acontece aos sábados, e às vezes eu vou, tem aquelas cenouras, aquelas cenouras lindas, maravilhosas, enormes, não tem como aquilo ser orgânico. É um alimento orgânico, ele é feio. Ele não teve insumo nenhum, é miudinho, é horrível. O sabor é bem diferente. Mas enfim. Então, partindo desse pressuposto que a gente tem essas relações de trabalho, que a gente tem essas condições, e o outro lado, não é a agricultura e a pecuária no agronegócio brasileiro, não é? Existe o outro lado. Então, o agronegócio, o agrobusiness, não é? Vem de um processo de modernização agrícola, são atividades que foram se agregando para formar uma cadeia produtiva mesmo relacionada tanto à agropecuária como à silvicultura, não é? A exploração ou até mesmo o plantio de árvores, né, de florestas, ao extrativismo vegetal, à colheita. Não é? E aí vai envolver uma série de empresas e, sobretudo, tecnologias. Era para eu ter colocado tecnologias de outra cor, esqueci. Não é? Sobretudo, tecnologias ligadas à produção agrícola moderna, que necessariamente não está restrita à produção rural. Ou seja, eu vou produzir matéria-prima. Então, o meu trigo, ele praticamente não é uma produção rural, ele é uma produção industrial. Ele já tem caminho certo para se tornar o farelo, aquilo ali, abastecer outros mercados, abastecer outras empresas. Com a modernização agrícola, houve uma disseminação muito grande, não é, de insumos modernos, principalmente máquinas, sementes transgênicas, técnicas avançadas de cultivo e também de criação de animais. E essa modernização, como a gente viu, foi muito exponencial para acelerar o êxodo rural. A gente tem instrumento técnico, que a gente tem trator, não é? O produtor rural pode obter um maior rendimento no seu processo produtivo. Não é considerado o fato que as relações de trabalho vão se tornar mais precárias, cada vez mais precárias, não é? Cada vez vai exigir uma maior qualificação, mas vai diminuir a quantidade de profissionais. Então, a modernização agrícola é absurdamente excludente, contribui ainda mais com o êxodo rural, e isso foi um modelo que foi imposto. Isso foi imposto, certo? Pela sociedade. Não disse que iam votar os esqueminhas, né? Que é daquela atividade que a gente estava. Então, o agrobusiness é um tipo de produção agrícola que iniciou-se aí no século XX, né, baseada no chamado pacote verde ou na Revolução Verde. O que é, sintetizando, não é uma série de avanços tecnológicos na indústria química, de maquinários, laboratoriais, biotecnologia, voltado para aumentar a produtividade. E o agronegócio, ele precisa exatamente disso, da cadeia produtiva, não é? Porque vai envolver fornecedor,
o agricultor, pecuarista, seja lá o que for, não é? E grandes empresas. E há uma interdependência. Então, essas grandes empresas já têm aquilo comprado do agricultor, do pecuarista, que vai precisar, não é, garantir aquela produção, e os fornecedores a esses agricultores e pecuaristas dessas sementes transgênicas, desses insumos, precisam sempre estar nessa cadeia, beleza? Trouxe um exemplo, não é? Trouxe um exemplo mais didático, não é? Que é a cadeia produtiva do agronegócio que precisa estar ali antes da porteira, tá? Que é essa parte aí que o laboratório fornece. O exemplo aqui é de batatas. Não é? Fornecedor de batata vai produzir essas plantas, precisa chegar ao agricultor, não é? E o maquinário, os insumos agrícolas também precisa chegar ao produtor. Então isso é antes da porteira. Tem o que é dentro da porteira, né? O produtor vai produzir, vai garantir a produção desse insumo, e o depois da porteira, ele tem que abastecer aqueles mercados ou aquelas indústrias, não é, que já tem o seu negócio fechado. Por isso que é o agrobusiness, por isso que é especulativo. Eu posso investir ações nessa produção. É tão louco que, sei lá, as monções lá na Ásia podem detonar uma produção de arroz, e aí aquele produto que ia ter uma super safra vai ter uma safra menor no mundo. E aí o que é que vai acontecer? O preço dispara. Então, se eu comprei ações dessa empresa, sei lá, R$18, e ela agora vale 38, se eu vender, eu tenho lucro astronômico, né? Não se compra só uma. E esse processo chamado aí, não é, de Revolução Verde, é uma invenção. Literalmente uma invenção, tá? Não estou pormenorizando. Foi um sistema que foi inventado para que aqueles países que dependem do setor primário, como nós, continuássemos o quê? Dependendo do setor primário. Por quê? Foi um pacote de medidas técnicas e tecnológicas que foram trazidas da indústria e levadas para a agropecuária, sobretudo a partir da década de 60, né? Começa depois da Segunda Guerra, mas se fortalece na década de 70, que dizia que precisa produzir muito alimento em quantidade suficiente para acabar com a fome. A gente viu que a fome não acabou. E aí, se você não está dentro daquele pacote, você não vai ter grande produtividade. Você que é um país que depende do setor primário, você vai contrair o quê? Dívidas para produzir produtos sem valor agregado, para vender produtos primários e comprar produto industrializado. É meio louco, não é? E o que é que a Revolução Verde nos trouxe de consequência? Concentração de terra, diminuição da biodiversidade, aumento de desmatamento, oligopólio e monopólio agrícola e aumento de uso de fertilizante e agrotóxico. A gente não sabe nem porque a Revolução Verde se chama Revolução Verde. Não é? Podia se chamar qualquer outra coisa, pandemônio verde, não é? Desgraça verde, rebuceteio verde, seja lá o que for. Mas o nome realmente foi esse, porque na teoria era algo que iria modernizar, iria aumentar a produtividade, iria acabar com a fome, e não acabou com nada. Né? A gente ainda tem. E aí começa a haver uma necessidade, entre aspas, por produtos, não é, que sejam transgênicos, né, e por muitos agrotóxicos. Desde 2009, a gente ocupa o segundo lugar no ranking mundial de área cultivada de transgênicos, não é? Posição que só é maior aí nos Estados Unidos. Em 2008, a gente já tinha conquistado o título de campeão mundial de agrotóxicos. E a gente agora lidera, não é, muito fortemente. E é um setor que precisa muito da política, precisa demais da política. Quando a gente diz que é um absurdo a quantidade de agrotóxicos que a gente usa, tem muita gente que diz que a gente não quer que o setor primário se desenvolva, que a gente é contra. Bicho, é lógica mercadológica, é economia, é mercado. Se eu uso um agrotóxico que é proibido em 80 países, eu tenho 80 países que não vão comprar a minha produção. Partindo do pressuposto que reconhecido pela ONU só tem os 187, não é, sem contar os que são subdesenvolvidos como a gente, é burrice eu liberar agrotóxicos que são proibidos em outros países. A gente não vai fomentar mercado internacional. E eu digo que é burrice porque a gente depende do setor primário, a gente Brasil. E aí é um tiro no pé, é desqualificar a nossa produção. E esse produtor, ele vai ficar na mão de quem? Dessa galera da Revolução Verde, desses laboratórios do Monsanto da vida. E muitos deles não têm o conhecimento técnico para isso, não é? Ou
muitos deles também são aqueles grandes produtores que estão lá no nosso Congresso e sabem que vão conseguir vender a sua produção para um país que vai transformar em ração. Os Estados Unidos é o maior produtor mundial de milho. A gente fornece milho para os Estados Unidos. O nosso milho imediatamente vira ração animal, quando a gente podia estar produzindo agricultura alimentar. Né? O milho deles vai se tornar ou etanol, ou vai ser industrializado, vai virar cereal. E esse cereal é exportado para quem? Para a gente, que compra o cereal, que é milho beneficiado, mas é bem mais caro. Então percebam que é um setor basilar, é um setor importante, mas é um setor que fica muito à mercê. Tá? Em 2005, é aprovada a Lei de Biossegurança, né, que libera a produção de transgênicos no Brasil, transfere o controle dessas questões técnicas e de segurança, não de transgênicos e agrotóxicos para uma comissão técnica nacional de biossegurança. A lei é aprovada, se mostra forte perante o poder político, nas grandes propriedades, mas também a influência muito grande desses políticos e dessas empresas de biotecnologia. Não dá para eu falar se transgênico é bom ou ruim para vocês, não que eu não tenha opinião, não que eu não tenha... Pode escrever isso ali que eu digo. Não tem como eu dizer se uma produção de transgênico é ruim ou é boa. Existem muitos trabalhos sérios que eu li, não é que não e de lugares que realmente são idôneos em relação a essas grandes empresas, não é? Mas é tudo assim, sei lá, existe uma semente de soja, eu vou inventar o nome agora, tá certo, pessoas? Existe uma semente de soja chamada CH45O6. Aí, tipo, essa pesquisa em relação a essa semente. Essa semente se comprovou laboratorialmente, ou em cobaias, ou em humanos, que não há, durante algumas décadas, não é que não há uma reação adversa. Só que essa é um tipo. E aí você pode ter a semente XQPTZ, que já não tem estudos, e aí outros estudos dizem que a semente XYK18C é altamente cancerígena. Você fica louco. Tem hora que você apela para a ignorância, não para a bênção, que Deus me abençoe, que meu Deus me abençoe, não é porque não dá. E aí, o que houve foi uma expansão muito grande dessas áreas plantadas de transgênico, que veio consigo com muito uso de agrodefensivo, não é? E nós somos um dos maiores importadores e consumidores de agrotóxicos do planeta. E aí a gente permite o uso de produtos considerados nocivos proibidos em muito mais da metade do resto dos países. Certo? Seria o que, Sueli? Porque, tem como explicar por que o Brasil... Porque Eita, professor, é porque meu telefone travou, mas agora eu acho que eu vou conseguir. Eu vou perguntar. Tranquilo. O senhor sabe explicar por que que o Brasil é o único país que aceita esses agrotóxicos que são proibidos nos outros países? Só e somente só a política. Só e somente só pessoas que vão se beneficiar com a venda desses agrotóxicos. De verdade, viu? Não é posicionamento político ideológico meu, não. É economia mesmo, tá? Quem aprova ou desaprova isso é o legislativo. Então, se... É como eu digo, a gente não precisa ser doutor. Se um negócio é proibido em 110 países, eu não preciso ter um doutorado em nada. Basta ter um pouquinho de lógica linear. É uma coisa que não presta. E se a gente vai colocar isso no nosso produto, ou a gente vai ingerir esse produto, porque vai abastecer o mercado interno, ou a gente não exporta, porque vai ser proibido, o uso dele é proibido. Então, assim, não é nem má vontade de responder, é porque a resposta, por incrível que pareça, é essa. É muito simples. É posicionamento político, é decisão política. É muito louco, né? E aí também o nosso resuminho, não é? Os organismos geneticamente modificados que a gente chama de transgênico. É assim chamado porque houve uma grande manipulação científica na composição genética, não é? Receberam genes de outras espécies, de outros seres vivos, e aí para um melhoramento ou um pseudo-melhoramento das espécies animais e vegetais, não é? Que atenda aí os interesses do mercado, que ele seja mais resistente contra pragas, que ele seja mais bonito, maior, mais suculento, que seja mais resistente a condições climáticas adversas, ele precise de menos água, ou ele se adapte a uma área que tenha muita água, uma área que chova muito.
Isso também é mercadológico. Isso também é mercadológico porque se eu tenho uma semente que vai resistir mais tempo no meu silo estocada, e aí eu produzo, sei lá, soja, e tem muita soja no mercado, eu posso deixá-la guardada, quando a quantidade diminuir, eu tenho um produto, o preço dela aumenta. Aí é que entra o pouco importa se ela vai fazer mal. Ela está fazendo bem ao meu bolso. Se ela vai ser cancerígena, se ela vai detonar espécimes nativas, porque um caminhão passa num buraco, aquela soja transgênica cai, ela pode ali germinar e a natureza fazer a sua parte. Não é? E a gente vai ter aí depois uma grande problematização. Mas, enfim, as grandes polêmicas envolvem os royalties, então a gente paga, e paga caro por essas sementes, e por pagar caro, às vezes a gente fica devendo. Eu digo a gente como produtor, a gente também como país exportador, a macroeconomia, há essa enorme possibilidade da perda, não é, de biodiversidade, e eu vou precisar usar mais agrotóxico. Então, assim, é um negócio que a gente não sabe se é bom, não sabe se é ruim, mas as condições ruins acabam sendo muito mais desfavoráveis do que as condições, do que as qualidades, por assim dizer. Então, há de se ter parcimônia. Hoje você vai comprar um salgadinho, é um ultraprocessado, eu sei, não é? Se a gente, se soubesse, não comeria aquele negócio. Mas, enfim, tá lá um T de transgênico. Você vai comprar um presunto, tá o T de transgênico. Não é? Tem traços de transgênico. É muito louco. E acaba, não é que isso se reflete no ambiente. Isso acaba pressionando o ambiente. E aí, em 2012, a gente aprova o novo Código Florestal, e o objetivo é administrar grandes conflitos de interesse. Os agricultores e empresas extrativas que querem cada vez mais detonar com o nosso ambiente, e a necessidade de proteger o nosso bioma. Eu não vou falar da nossa situação ambiental, eu não vou falar do nosso ministro do meio ambiente, não é que ele não podia nem ter esse título. Ele não deveria nem ter esse título. O que nós estamos fazendo com o nosso meio ambiente vai ser irreversível. O que a gente vem fazendo em 2 anos é uma coisa assustadora. Não é? Não dá para entender como a gente não está no meio da rua batendo panela incessantemente. E aí, qual é a primeira questão? É revogar esse Código Florestal, é dizer que ele não existe mais, é fechar as agências que regulam isso aí e que fiscalizam. Então, a gente ficou à mercê desse mercado, ficou à mercê dessa loucura, e a gente vai pagar caro. Enquanto as empresas dos Estados Unidos, da Europa, né, estão aqui nos explorando, e até as nossas, a qualidade de vida deles lá é ótima. A qualidade de vida, o índice de desenvolvimento deles é maravilhoso. Mas para o desenvolvimento humano deles ser maravilhoso, nós estamos aqui pagando pato, literalmente. Não é? Nós estamos aqui fornecendo a nossa mão de obra, seja lá primária, secundária, ou até mesmo terciária, com um afrouxamento de leis trabalhistas, enfim, estamos pagando com o nosso meio ambiente, com a nossa matéria-prima, com os nossos recursos naturais, a boa qualidade de vida dos lugares onde isso funciona. E aí, o novo código chega a atender interesses dos grandes agricultores, mas havia uma grande necessidade de regularização de propriedades, né, dentro de um cadastro. E aí havia de se ter um plano de proteção e recuperação das áreas preservadas, né, e de reserva legal. E cada um iria escolher o que tivesse, ou reservas particulares do patrimônio natural, a RPPN. E aí, os que não regularizassem, não é, o seu cadastro ambiental rural, não teria acesso ao crédito rural. Percebam que é possível se produzir. Então, é aquela pergunta, é bem parecida do que a gente tem transgênico. Não é? É possível não ter, mas a gente decidiu ter, tá? E aí a gente tem uma evolução agrícola muito grande, não é, dentro do setor primário, na nossa balança comercial. Então, começa a mostrar a nossa dependência, não é, do setor primário, que é um setor como qualquer outro, que é importante, que é basilar, que gera divisas, mas é aquela coisa, dentro da divisão internacional do trabalho, a gente está exportando produto primário e importando produto industrializado. Mais ou menos, ali, é um dos motivos. Tem outros fatores sociais também.
tá? Questões culturais, até mesmo de alimentação, não é? Da má ou ruim alimentação. A má alimentação é aquelas pessoas que, infelizmente, sofrem de fome sistêmica. Elas têm até o que comer, mas o que come é pouco nutritivo, é muito repetitivo e elas acabam, aos poucos, definhando. Ou aquelas pessoas que têm a possibilidade de se alimentar muito bem, mas se alimentam muito mal. Não é por condições culturais, por ultraprocessados, a questão do cigarro, a qualidade de vida nas cidades e a questão do trabalho. Isso é tão sério que quando você começa a ver o conjunto disso, dá uma depressão. Ixi, eu falo isso, dá uma vontade de acabar aqui, calçar um tênis e correr uns 10 quilômetros. Eu ia morrer nos 3 primeiros. Mas, enfim, não é? Mas, e também esses produtos que não saem. Tá? O nosso fígado é que vai se resolver com eles. Não é? É muito louco. É a sociedade moderna que a gente vive, é a loucura da pós-modernidade que a gente vive. Não é? E aqui uns exemplos, não é? Ou pessoas. Os professores mandam material para vocês por aquele grupo mesmo, não é? Lá do WhatsApp. Sim ou não? Sim ou não? Eu transformo. Isso, professor. Pronto, então eu vou mandar por lá mesmo, beleza? Repito, vou mandar o que eu já fiz, tá? Antes da pandemia, que foi sobre população, não faz mal a ninguém. Ventilador, canja de galinha e dinheiro nunca é demais, não é? Conselho também. Mas, enfim, sempre que tem, não faz mal nenhum. Tá certo? Então, são os nossos principais produtos agrícolas, os principais commodities que a gente produz: suco de laranja, café, soja, açúcar, carne bovina, a carne aviária, milho e carne suína. Carne suína começa a despontar, tá certo? Pelo adiantar da hora, aqui eu vou passando, mas eu coloquei só assim algumas características, só informação. Como é um material que pode ser utilizado para leitura também, não é? Eu fui colocando aqui as informações desses produtos da tabela, não é? São os nossos principais commodities. Eu mudei a ordem, coloquei outros, não é? E também produtos que nós produzimos e que são muito importantes na agricultura mundial também, beleza? E o nosso, para finalizar, né, já os nossos minutinhos finais, para finalizar, não é o nosso rebanho, a nossa produção agropecuária. Hoje, a gente tem uma produção muito maior de aves do que de bovinos, e a produção de suínos começa a se destacar bastante. É uma carne mais barata, ela é uma carne mais barata porque requer menos condições técnicas para criar. É uma carne que atualmente está se saindo muito saudável, não é? O porco só come ração mesmo. Então, vem muito saudável, o porco é menos suscetível à doença. Ele transmite muita para nós humanos, sobretudo o vírus. Mas, como a gente não come a carne crua, nem deve, né? Isso acaba se dissolvendo. E hoje, nos criatórios que se tem, se torna uma opção, eu adoro, não é? Eu gosto, quem não gosta, eu respeito. Mas eu gosto, é uma carne que, por mim, eu troco Muito pela... bom. Pois eu troco pela bovina tranquilamente. E as aves entram nessa vertente também por causa da nossa questão econômica. Quantas vezes a gente não vai comprar carne e tá tão caro que o cara diz, não vou comprar, pô, isso é assinar um atestado de loucura, não é? Ou você pega uma outra, mas eu mesmo chego lá, às vezes olho pro preço da carne, não, tô aqui, uma coxinha com sobrecoxa, que também tá cara para dedé, mas nutre muito bem, é gostosinha, vai-se embora para a frigideira também. E aí, tanto os ovinos, né, ovinos e caprinos, os caprinos, eles, sobretudo, criados aqui no Nordeste, o equino, a gente não tem costume de comer carne equestre, não é? Então, a nossa criação equina se destina a outras condições. A carne de cavalo, ela pode ser comercializada, ela é regulamentada, não é impeditivo, mas é uma carne muito dura, uma carne que tem pouca vocação comercial. E culturalmente a gente é meio avesso, é isso que eu acho interessante, né? Não tem problema nenhum a gente matar um boi, mas nossa, matar um cavalo para comer é quase uma hipocrisia. E búfalos, o nosso rebanho bubalino, ele até passou por um processo de crescimento, mas enfim, também não faz parte de nossa cultura, não é? E a pecuária, eita, até esquecendo, a pecuária,
foi uma atividade importante para sedimentar o nosso território. Foi uma atividade muito importante para o Brasil se tornar o Brasil que é hoje. Então, a gente falou muito da agricultura, mas a pecuária foi basilar para a formação do nosso território, para a construção de estradas, de ferrovias, para expedições que foram, não é, adentrando aí por nosso país. E peguei, não é, os dados assim que eu consegui mais recentes, sobre o rebanho, né, bovino por regiões. Ah, peixe, por que só o bovino? Porque a nossa principal carne para exportação, tá certo? Ela é bovina, e já dá para ver aí pelo verde, né, que o nosso principal centro, o nosso celeiro agrícola é o Centro-Oeste, não é? As outras regiões também tem coisas que são exportadas, mas estão aí, sobretudo, abastecendo o nosso mercado interno. E um recorte, não é? Trimestral do abate de animais com a variação anual. Então, sempre é um produto agropecuário, então existem certas disponibilidades, não é? Durante períodos. E aí a gente vai vendo gradualmente, não é? Como o bovino vai sendo mais abatido, o rebanho suíno cresce, mas não tem um crescimento tão grande do abate, o que isso evidencia a exportação. A gente abate cada vez mais animais para exportar. Tranquilos, pessoas. Eu vou, neste momento, colocar nessa apresentação mais um organogramazinho, um esquemazinho sobre os commodities, para que não sobre dúvidas do que são os commodities, tá certo? E vou botar as duas, aquela primeira que a gente viu e essa, tá? Lembrando que o que a gente não viu lá foi visto aqui. Então, nem se preocupem que uma complementa a outra tranquilamente. Beleza? Obrigada, professor, pela aula, foi massa. Por nada. Pô, né? Ritmo meio frenético, mas é assim mesmo. Tranquilo. Muito obrigado, pessoas. Bom restinho de fim de semana, bom restante de aulas, bom feriado e até a próxima. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Beleza? Obrigado, professor. Boa semana. Até a próxima. Obrigado. Até mais. Fui. Boa tarde, pessoal. Estou aqui, sou o professor Matheus, né? Ah, Sandoval apareceu aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Com licença, rapidinho, desculpa a intromissão. Nada. Seguinte, é porque a aula do professor de geografia estava sendo gravada.